Oi, gente, tudo bem com vocês? Você que está chegando no meu canal hoje, você que já me segue, sejam todos muito bem-vindos aqui no Saia da Toca com Carli Coelho. E esse vídeo é o vídeo parte 2 sobre citações, tanto pelas normas da ABNT quanto pelas normas Vancouver. Então, se você não assistiu o vídeo parte 1, eu super recomendo, vou deixar a descrição aqui no card, porque ali tem algumas informações importantes para você entender o que vai ser dito aqui. Tá? E olha, gente, não deixa de se inscrever no Saia da Toca com Carli Coelho do YouTube, ative o sininho das notificações, se inscrevam também no @Saia da Toca com Carli do Instagram, porque ali já tem muita informação importante para você que tá fazendo seu TCC. E ó, já deu joinha nesse vídeo, compartilha com os amigos, porque, gente, esse vídeo é sobre citações, não vai dar bobeira com plágio, hein? É um vídeo importante. Então agora chega de lero-lero e vem comigo. Então, gente, antes de começar a falar para vocês das citações diretas, das citações indiretas, das citações de citação, eu só gostaria de reforçar a ideia que, se vocês estiverem seguindo as normas da ABNT, essa regrinha de citar com até 3 autores, onde vocês devem mencionar todos os sobrenomes separados por ponto e vírgula com letras maiúsculas seguidos do ano e da página, ou se for com 4 autores ou mais, que vocês vão citar o último sobrenome com letras maiúsculas, seguido de et al, ponto, o ano de publicação e a página, que essa regra não vai mudar. Vocês vão usar isso para tudo, seja para citação direta, curta ou longa, seja para citação indireta, seja para citação de citação. A mesma coisa vai acontecer com as normas Vancouver. Entendeu? Então, no Vancouver, você não precisa colocar, né, todo sobrenome, ano e página. Você só vai mencionar o número arábico de acordo com a ordem de aparecimento dessa citação dentro do texto. Ok? Então, essa regra não muda. E eu acho que uma outra coisa importante que vale a pena frisar também é que, para fazer isso, vocês precisam de uma organização. Então, como o trabalho ele leva um tempo, se você não tiver uma organização, se você não mencionar, né, especificar exatamente da onde você, quais foram as referências que vocês usaram para fazer aquela citação, você vai se perder. E aí você vai estar mais suscetível a cometer o plágio. Então, crie uma pasta, armazene todos os artigos ali com todas as informações necessárias para você escrever a sua seção de referências e para que você não perca as informações daquelas ideias, né, com relação à citação. Isso é muito importante. Legal? Bom, então, falando agora da citação direta, como eu disse anteriormente, toda vez que vocês ouvirem falar em citação direta, significa cópia. Existem as cópias curtas e existem as cópias longas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um modelo de cópia curta, de citação direta curta. Então, de novo, eu trouxe um modelo de um artigo com a revista, o título e os autores, sendo assim, como vocês estão vendo que tem mais de 4 autores, então, muito provavelmente, eu vou ter que usar o et al, certo? Eu estou usando como modelo a conclusão desse estudo e, baseado nessa conclusão, é que eu vou fazer a minha cópia, que eu vou fazer a minha citação direta. Então, eu comecei o meu texto dizendo Chaves et al, porque eu estou me referindo ao estudo de Chaves, né, e colaboradores. Então, aqui eu poderia também escrever e colaboradores, conforme eu falei. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que Chaves não está com letras maiúsculas. Por quê? Porque ele faz parte do meu texto, ele não está entre parênteses. Mencionei o ano, coloquei concluíram. Por que concluíram? Porque et al significa que tem mais autores, né? Que, abre aspas, e aí eu fiz a cópia. Essa cópia curta, ela não pode ter mais do que 3 linhas. Então, como vocês estão vendo aqui, eu tenho 3 linhas. Desse modo, o tamanho de letra continua ou Arial ou Times New Roman, número 12, conforme, né, o estipulado pelas normas da ABNT.
O espaçamento entre linhas de 1,5, tudo continua normal. A única coisa aqui que está me indicando que é uma cópia direta curta, uma citação direta curta, é a presença de aspas, tá? E aí, como vocês podem ver, eu coloquei aqui as regiões neuroanatômicas, blá, 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 exatamente o que está escrito aqui, ó. Por que eu coloquei esse colchete com 3 pontinhos? Porque eu estou indicando aqui nessa cópia que existe um texto prévio que eu não utilizei aqui nessa cópia, nessa citação, mas que existe, tá? Isso é importante. E quando eu termino em multifocais, ó, multifocais, ponto, não tem mais nada na frente. Então, por isso que eu não coloquei colchetes com 3 pontinhos. Vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer essa citação. Pesquisadores concluíram que, isso aqui eu escrevi com as minhas palavras, quando eu faço a cópia, abro aspas, copiei 3 linhas, mantenho o tamanho da letra, mantenho o espaçamento, e no final, agora, como eu tenho os parênteses, aí sim, Chaves vem com letras maiúsculas, et al, ponto, vírgula, o ano de publicação e a página, conforme foi dito anteriormente. Agora, se eu quiser utilizar as normas Vancouver, e se eu quiser começar o texto indicando o nome dos autores, eu posso fazer isso também, né? Porque, como eu disse, nesse caso, Chaves et al. Está fazendo parte do meu texto. Então, eu coloco essas informações, o ano, e aí, olha a diferença. Eu incluo o número 3. O que quer dizer esse número 3? Que essa referência de Chaves foi a terceira referência a aparecer dentro do meu texto. Tudo bem? E aí, quando eu chegar lá na seção de referências, a minha referência número 3 vai receber todas essas informações e eu vou ter que, sim, apresentar o nome de todos os autores lá. A citação direta longa, ela também é uma cópia, só que, segundo as normas da ABNT, a regra muda. Então, agora eu não vou poder colocar um texto longo entre aspas. Eu vou ter que mudar o tamanho da letra, então, já não é mais o tamanho normal, padrão, que é o tamanho número 12, então, nesse caso aqui vai ser tamanho número 10. O espaçamento entre linhas é o espaçamento simples, ou de 1 centímetro. Como vocês podem observar, tem um recuo, né, da margem esquerda de 4 centímetros, e esse texto está todo alinhado no modelo justificado. Tudo bem? Aqui também eu incluí o colchete com os 3 pontinhos, porque significa que existe uma parte prévia que eu não usei na minha cópia, mas que existe. Então, eu fiz a cópia exata, com mais de 3 linhas, não precisei colocar aspas, porque ela já está no padrão, e aí no final eu citei conforme as normas da ABNT. Como é um artigo que tem 3 autores, então eu coloquei o último sobrenome de cada um dos autores, respeitando a ordem que eles aparecem no trabalho, separado por ponto e vírgula, o ano de publicação e a página. Caso seja recomendado o uso das normas Vancouver, eu vou manter o padrão de formatação das normas da ABNT, porém, ao final, eu vou colocar aqui o número 4, né? Porque significa que essa foi a 4ª referência ou a 4ª citação a ser feita dentro do texto. E aí, lembrando, toda vez que o estudo de Paz, Machado e Costa aparecerem no texto, ele sempre vai ser a citação número 4. As citações indiretas, elas são muito comuns, né? É muito difícil você ler um texto que ele seja só baseado em cópia, porque isso ficaria muito cansativo, muito chato. Então, a ideia é que a gente leia o trabalho de outras pessoas, que a gente os interprete, que a gente escreva com as nossas próprias palavras, tá? E então as citações indiretas, elas são baseadas em paráfrases, e elas devem ser feitas desse jeito. E mesmo que você esteja escrevendo com as suas palavras, como você está escrevendo a interpretação da ideia de outras pessoas, você sempre tem que fazer a citação. Então, aqui, de novo, eu estou usando o mesmo estudo de Paz, Machado e Costa, também estou usando a conclusão,
eu li essa conclusão, eu a interpretei e eu expus a ideia com as minhas palavras. Então, conforme foi dito anteriormente, eu começo a citação com Paz, Machado e Costa, não preciso colocar todas as letras maiúsculas, porque faz parte do texto, não está entre parênteses. Coloco o ano de publicação e a página, e faço, então, a minha paráfrase. Ou eu posso fazer do outro modo convencional, onde eu escrevo a minha ideia, né, a interpretação dessa ideia com as minhas palavras, abro os parênteses, coloco as letras maiúsculas, o número o ano de publicação, o número da página. Caso eu esteja usando as normas Vancouver, ao invés de colocar tudo aquilo, eu só vou substituir pelo numeral arábico, que vai representar a ordem de aparecimento dessa citação dentro do texto. Então, nesse caso, como a gente já tinha visto anteriormente, esse estudo de Paz, Machado e Costa era o número 4, então eu coloco sobrescrito 4 sem parênteses ou com parênteses, tanto faz. E por último, apesar de não ser recomendado, eu acho importante falar da citação de citação, e aí a gente precisa usar esse termo em latim, que é o apud, que significa citado por. Então, eu também estou usando esse estudo de Paz, Machado e Costa novamente, e eu peguei um trecho onde eles interpretam, onde eles fazem uma paráfrase, e eles citam quem? Turner, 1991. E aí, imaginando que isso que eles escreveram aqui sobre Turner serve para o meu texto e eu quero transcrever isso. Então, eu não posso simplesmente pegar essa ideia da interpretação desses 3 autores e colocar eles como sendo os responsáveis por essa ideia, porque, na verdade, eles estão parafraseando Turner. Então, o ideal é que eu fosse atrás do artigo original de Turner, de 1991. Mas, como é um artigo antigo, muitas vezes a gente não tem acesso. E se essa informação ela realmente for relevante para o seu estudo, existe um modo correto de fazer isso. Então, você faz a sua interpretação, seja ela uma paráfrase, uma citação indireta, ou uma citação direta, e aí como que você vai citar isso? Vai abrir os parênteses, vai citar Turner, com letras maiúsculas, porque a gente está falando de ABNT, o ano, apud, que significa citado por, Paz, Machado, Costa, também com letras maiúsculas, o ano de publicação e a página. Ou uma outra forma de fazer é, segundo Turner, abre parênteses, o ano, apud, Paz, Machado e Costa, o ano de publicação desse estudo mais atual e a página, ou, de acordo com Turner, o ano, e lá no final, apud, Paz, Machado, Costa. Então, são 3 formas diferentes de fazer a mesma citação de citação de acordo com as normas da ABNT. Agora, se você precisar fazer uma citação de citação de acordo com as normas Vancouver, você vai colocar de acordo com Turner, o ano de publicação e o asterisco, e daí lá em nota de rodapé, esse asterisco, então, vai receber toda a informação dessa referência, apud, o número arábico representado pelo aparecimento dessa citação dentro do texto, que a gente já sabe que essa citação era número 4. Por quê? Porque lá na seção de referências, você não vai citar Turner, você vai citar o número 4. E aí, gente, entenderam tudo? Ou tô de cabelo em pé, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que é citação direta curta, citação direta longa, citação indireta, ABNT, Vancouver, ah, meu Deus, tô ficando maluco. Calma, gente. Escreva aqui para mim nos comentários. Qual é a sua dúvida, se é que você tem dúvida, ou se eu ajudei a clarear suas ideias. Com esses exemplos, tudo ficou mais claro. Esse feedback me ajuda bastante. Deixa aqui, quero saber. Bom, gente, eu acho que a grande mensagem desse vídeo é o seguinte: toda vez que você estiver escrevendo o seu texto, que você for incluindo essas citações, que você der o crédito, né, às obras originais que você está
se baseando para escrever seu trabalho, é importante que você tenha uma certa organização, que você crie, por exemplo, uma pasta no seu computador para que você vá armazenando, né, todas as informações desses estudos que vocês estão utilizando. Tanto para citar corretamente, porque se você não fizer isso, você está cometendo plágio, quanto para montar a sua seção de referências, que está lá na parte do pós-texto, né? Lá no final do seu trabalho. Inclusive, eu já recomendo que à medida que você for criando o seu texto, que você for incluindo as citações, que você, ao mesmo tempo, já crie a sua seção de referências, para não deixar tudo, né, ficar acumulado e para que você não perca informação. Porque imagine, você está fazendo o seu trabalho, que ele dure 1 ano. No começo do ano, você tem lá uma organização. Se no final você se perder, como que você vai saber o que você escreveu no início? Então, é importante manter essa organização, tá? E outra, surgiram dúvidas, gente? Vocês ainda estão muito confusos? O que está esperando? Se inscreva no Saia da Toca com Carli Coelho do YouTube, se inscreva no @Saia da Toca com Carli do Instagram, porque esse é o meu canal direto com você. O Saia da Toca, ele existe exatamente para te ajudar nessa jornada. Então, vocês podem entrar em contato comigo, porque eu estou aqui para solucionar a dúvida de vocês. Beleza? E ó, já aproveita, já dá o joinha nesse vídeo, já compartilha com os amigos, porque eu tenho certeza que tem uma galera que tá fazendo TCC aí e ainda não sabe fazer a citação direito, ou seja, tá dando bobeira pro plágio. Colabora com os amigos, né, gente? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado e eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!